Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Amados, abra sua Bíblia por gentileza, livro de Romanos capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, nós vamos estar falando sobre adoração através do serviço. Adoração através do serviço. Amados, são coisas importantes para nossas vidas, para que nós possamos entender o que devemos fazer para agradar ao nosso grande Deus. Amados, olha, quero te chamar a atenção para uma coisa. Nós vamos estar falando sobre o serviço total, atitudes no serviço. Amados, para que você possa entender e compreender que nós precisamos adorar através do serviço. Queridos, eu quero falar sobre algo interessante, sobre testemunhar através do serviço, para que nós possamos compreender o que nós podemos fazer quando estamos testemunhando através do serviço. Amados, o adorar em palavras ou cânticos, nós adoramos o Senhor com as nossas ações. Se dizemos que amamos a Jesus, nossas obras devem mostrar também esse amor. Preste bem atenção. Então, amados, nós precisamos vivenciar de uma maneira diferente a vida, ou seja, o serviço total para Deus, para que as pessoas possam ver em nós a glória de Deus. Amados, nós vamos descrever por meios do qual poderemos adorar o Senhor através do serviço aos outros. Ou seja, quando nós prestamos serviço a outro. Quando é que nós não trabalhamos para o Senhor? Pode ser uma pergunta que um jovem vai te fazer, uma pessoa vai te fazer, um obreiro, um irmão, uma irmã, uma criança. Certamente, nós temos alguns dias livres de quando em quando, não? É a pergunta. Você tem dia livre como cristão para não testemunhar a favor do Senhor? Amados, nós temos que pensar o seguinte, que cristianismo não é uma coisa que você faz, não. Mas ser crente, cristão, não é um trabalho de 8 horas por dia. A vida cristã é uma vida toda, preste bem atenção, uma vida toda. Nosso serviço a Deus faz parte de nossa vida, tanto quanto a respiração para nos manter vivos. Não queremos servi-lo apenas com parte de nosso talento ou de tempo, ou somente quando nos sentimos dispostos a servir, mas sim com todo o nosso coração, mente e corpo. Prestar a Deus um serviço total é poder dizer-lhes: aqui estou, Senhor. Use-o em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Amados, o nosso trabalho tem que ser completo, verdadeiro, quando nos dedicamos ao Senhor, conforme o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, que eu terminei de ler agora há pouco para nós. Eu gostaria de chamar a atenção de um exemplo de dedicação total, que é o próprio Jesus Cristo. Ele precisava comer, dormir, exercitar-se e descansar, como qualquer um de nós. Mas seu coração e sua mente estavam sempre prontos a fazer o serviço de seu Pai. Ele estava constantemente servindo a outros. Ele serviu ajudando as pessoas espiritualmente. Ele as ensinou, orou por elas e até chorou por elas. Cuidou também de suas necessidades físicas, as alimentou. Nunca deixou de atender ao doente e ao aflito. Um dia, ele levantou o filho de uma viúva de Naim, que não tinha mais quem pudesse olhar por ela. Ele até assou peixe para os discípulos cansados e famintos que haviam trabalhado a noite toda pescando de seus barcos. Amados, ele serviu a pessoas solitárias e rejeitadas, ficando junto delas. Aqui eu pego algo interessante para nós. Muitas vezes queremos estar do lado das pessoas bem-sucedidas, das pessoas que têm condições financeiras melhores. Deus não faz distinção de pessoas. Pegue isso, homem de Deus, mulher de Deus, você jovem, você criança, adolescente.
Amemos as pessoas pelo que elas são e não pelos que elas têm, porque tudo é do Senhor. Amados, Ele aceitou convites para jantar apenas para estar com homens e mulheres que não eram apreciados pela sua comunidade. Ele amparou pecadores. Jesus, o Filho de Deus, serviu a sua própria criação, a humanidade. E Ele demonstrou a sua humanidade servindo a humanidade. E nós tentaríamos fazer menos que isso? Não. Mas devemos ter como nosso alvo ser como Jesus. Talvez o Senhor não lhes tenha dado o ministério do serviço através do ensino, da pregação, do louvor, mas pode ter o talento de ser um cristão compassivo e dedicado. As pessoas precisam saber que há quem se preocupe com elas. E o seu cuidado pode ajudar uma pessoa a compreender que Deus se interessa por ela. Adoração do serviço significa o oferecimento de nós mesmos, tudo o que somos e tudo o que temos. Significa dar do nosso tempo e das nossas habilidades. Podemos dizer uma palavra bondosa, dar um sorriso amável, visitar os que estão hospitalizados. O Senhor quer que desejemos compartilhar com os que têm necessidade. Que sejamos ricos ou pobres, em necessidade ou não. Devemos estar prontos a dar e compartilhar quando o Senhor nos apresentar a necessidade. A Bíblia não diz, olha só, a Bíblia não diz, deem testemunho, ela diz, sejam testemunhas. Atos 1:8. Não é para você estar dando testemunho, é para você ser testemunha. Há uma diferença muito grande. Se você deseja ser uma testemunha em cada atividade, em cada ação, abaixe sua cabeça enquanto você está ouvindo as minhas palavras. E faça uma oração ao Senhor. Faça uma oração ao Senhor, que Deus estará trabalhando através da tua vida. Uma oração simples. Por exemplo, querido Pai, meu desejo é adorar-te, não somente em palavras, mas em tudo que faço. Antes que eu tome qualquer iniciativa ou qualquer decisão, eu te peço que o teu Santo Espírito me diga o que é agradável a ti. E então ajude-me a realizar a tua orientação. Que o teu amor brilhe através de mim, de tal modo que outros desejem também ser como Jesus. Amém. Quando você faz isso, você está dizendo, Senhor, eu quero ser uma testemunha por onde quer que eu andar, porque a minha vida é vida cristã, 24 horas por dia. Lembre-se disso, você é lido pelas pessoas. Atitudes no serviço é importante, de suma importância. Eu quero falar uma coisa interessante. Quando o profeta Samuel desejou ungir um jovem simpático como rei de Israel, o Senhor o fez esperar. Amados, cuidado com o serviço. Com estas palavras, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Está lá em Samuel 16, versículo 7. Nossa aparência exterior inclui tanto as nossas ações como as nossas feições físicas. Muitas vezes nossas ações não são o que desejávamos que fossem. Pode ser o caso de um trabalho que nos é dado para fazer e que não sai tão bom quanto nós esperávamos. Podemos ficar confortados, no entanto, por sabermos que Deus vê nossos corações e sabe o que realmente desejamos fazer por Ele. Ele vê. Também se tentarmos, preste bem assim, praticar atos cristãos, sem ter verdadeiro interesse no que estamos fazendo. Não seja dissimulado. A mais linda ação não vale como adoração. Você está entendendo? Se nossa atitude não é correta, a Bíblia nos dá orientação muito útil nesse assunto. Eu quero te falar uma coisa. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 9, esse texto muito se lê sobre dar. A Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Dar em nome do Senhor
é privilégio do cristão. Preste atenção, 2 Coríntios 9, 7 e 8. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus é o grande doador. As flores e o pôr do sol podem ser chamados presentes de Deus. Amados, a Bíblia diz que Ele dá todas as coisas generosamente para o nosso prazer. Se damos com alegria, torna-se mais fácil darmos também generosamente, como nos diz. Quem contribui, faça-o com liberalidade, generosamente. Devemos dar não apenas o suficiente para acalmar uma consciência pesada, mas dar o que sentimos que o Senhor gostaria que dessemos. Amado, tudo é dele, tudo é do Senhor. Amados, podemos dar alegremente e generosamente, mas a Bíblia menciona outra área na questão de dar. Vamos apresentá-la na forma de uma história. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, de uma forma simples, para que você nos acompanhasse. Vamos imaginar que uma pessoa recebeu um dinheiro com o qual ele não contava. E o Senhor fez ele sentir que devia dar parte dele a uma pequena missão no fim da cidade, para uma ajuda social. Você fez isso com alegria e generosamente. Mais tarde você viu gente da missão se alegrando em Deus, porque Deus havia providenciado o necessário às suas necessidades. Mas o seu nome não foi mencionado. A impressão era que o dinheiro tinha caído do céu, em vez de ter vindo pelas suas mãos. Como você se sentiria? Como você se sentiria? Como é que nós vamos nos sentir? Provavelmente, a reação natural seria que nós nos sentíssemos um pouco triste, preocupado. Gostaria de receber mérito por aquilo que fazemos. Nós não gostamos? Sim, nós gostamos, faz parte do ser humano. Desejar ser apreciado não é todo de mal. Jesus nos disse como dar e recebermos uma recompensa ainda maior. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O Senhor estava falando de humildade, de dar, sem sentir orgulho, sem ter o desejo de receber louvor dos homens. Dar como ao Senhor é a espécie de dádiva que Ele recompensa. Amados, Lucas 6,38, isso aqui é conhecido demais. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também. Existe alguma recompensa? Podemos receber aqui na terra, sim, mas a nossa maior recompensa nos será dada quando estivermos diante do Senhor, no dia em que Ele nos dirá muito obrigado por tudo que tivermos feito por Ele. Amados, eu vou te falar uma coisa. É maravilhoso você servir ao Senhor com o teu serviço, com o teu trabalho, com a tua vida. A tua vida é 24 horas de serviço. A Bíblia não te diz para você dar testemunho, diz que você seja testemunha. Então que nós possamos guardar isso no coração e fazermos com nossa alma, nosso espírito, e que possamos servir ao nosso Senhor e aos irmãos e às pessoas que estão à nossa volta da melhor maneira possível. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.